Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando prosseguimento a mais um nome redentivo do Senhor Deus. Como você sabe, nós já falamos em alguns deles. E agora, hoje, nós vamos falar sobre El Elyon, que significa o Deus Altíssimo. Para isso, nós vamos ler uma passagem no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis capítulo 14, no versículo 18 e 19. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus Altíssimo, que é o El Elyon, significa o mais elevado ou o mais alto. É isto que significa. Para que nós entendamos estas particularidades das Escrituras, nós temos uma caminhada. Quando Deus nos chama, nós começamos uma caminhada. E esta caminhada, ela vem acompanhada de uma revelação que Deus nos dá. Porque Oséias nos convida, no capítulo 6, versículo 3, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então você vê que Deus, ele quer ser conhecido. Mas para ele ser conhecido, não é de qualquer maneira. Porque esta revelação, no qual estou falando, ela vem progressivamente. E nós vemos isso muito claro na caminhada de Abraão. Abraão obedece a Deus, o chamado. Quando Deus disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela, ele começa uma caminhada. E Deus começa a se revelar progressivamente para Abraão, de acordo com as atitudes que ele tomava. Por exemplo, para ele conhecer essa particularidade bíblica que é o Deus Altíssimo, dependeu de uma atitude dele, e que Deus se agradou. Porque Ló vinha caminhando com Abraão, mas não era a vontade perfeita de Deus que Ló estivesse acompanhando Abraão. Deus não queria. Por isso que teve um momento que eles tiveram que se separar. E você sabe muito bem pela Bíblia que Ló escolheu a Sodoma para morar, que ele viu a beleza, ele se baseou pela beleza, pelo que a cidade era. Abraão não estava olhando para isto. Abraão disse: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. O importante é que nós tenhamos uma boa amizade. Isso é atitude de eleito. Mas acontece que você que acompanha a Escritura, você sabe que em determinado momento houve uma guerra de vários reis com seus exércitos que vieram pelejar contra o rei de Sodoma. E eles ganharam a batalha e levaram Ló cativo. Para Abraão, olhando daqui de fora, se fosse algumas das pessoas, poderiam dizer: bem, Deus não queria mesmo que este Ló ficasse ao meu lado? Ele que escolheu Sodoma, então ele é responsável por tudo que aconteceu com ele? Se ele tivesse ficado aqui por perto, pelo menos não tinha acontecido, que ele se vire, vamos dizer assim, que ele resolva os seus problemas. Deus não queria mesmo que ele ficasse perto de mim. Não é assim que o coração do eleito age. O coração de Abraão ficou pesaroso porque ele era o seu sobrinho. E Abraão pega 317 dos seus servos e sai. Eles não eram treinados na guerra, não eram soldados, não eram nada disso. Mas ele saiu debaixo da proteção do Altíssimo e foi lá e guerreou contra todos aqueles exércitos, venceu e trouxe o seu sobrinho são e salvo. Aquilo agradou tanto a Deus que ele veio se revelar pessoalmente para Abraão num corpo que a Bíblia define como Melquisedeque, rei de Salém. E se você vê a explicação de Hebreus sobre ele, quem era esse Melquisedeque, rei de Salém? Paulo diz aos Hebreus que ele não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípio de dias e nem fim de dias. Quem tem essa característica? Só existe um que existe com essa característica, e este é o Senhor Todo-Poderoso.
Este Melquisedeque era Deus num corpo de carne, encontrando com Abraão, porque se agradou da sua atitude e veio se revelar. Por isso que você vê nesse texto que eu li no início. Ele diz assim: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. É a primeira vez que este nome é citado nas Escrituras. El Elyon, o Deus Altíssimo. Naquele dia, por causa da atitude de Abraão, ele ficou conhecendo essa particularidade de Deus. E eu quero lhe dizer que para nós é a mesma coisa. Nós vamos conhecendo a Deus à medida com que nós vamos nos posicionando, porque Deus se move por posicionamento. Deus se move quando nós fazemos propósitos. É assim que ele se move. Se você olhar a Escritura, é assim. Deus fica observando o meu caminhar. Conforme o meu posicionamento, ele vai se revelando a mim. Foi assim que ele fez com Abraão. Conosco vai acontecer da mesma forma. Isto causou profunda impressão em Abraão, porque ele viu que foi resultado de uma atitude dele em defender o seu irmão. Então você vê que Deus, ele se agrada de certas atitudes, principalmente da nossa atitude em relação ao nosso irmão. Por quê? Porque eu digo uma coisa que sempre eu prego. Deus deu um versículo para Adão guardar e ele não deu conta de guardar. Quando chega conosco, Deus deu 10 mandamentos no Velho Testamento. Mas quando Jesus veio, ele resumiu os 10 mandamentos só em 2, para facilitar. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E nós vivemos a nossa vida inteira nos debatendo em 2 mandamentos. Você pode observar a sua vida. Ora, nós estamos em problemas com Deus. Quando não estamos em problemas com Deus, nós estamos em problemas com o nosso irmão. Essa é a característica da nossa vida. Todo o tempo nós temos que estar cuidando para não transgredir os mandamentos de Deus, mas também temos que estar olhando qual é a nossa atitude em relação ao nosso irmão. Porque onde o diabo entra na igreja é para colocar sempre um irmão contra outro irmão. Mas veja bem, Deus se revelou para Abraão como El Elyon por causa da sua atitude em relação ao seu irmão, por defender o seu irmão. Deus se agradou tanto disto. Tinha uma diferença entre Abraão e Ló, era um contraste muito grande. Eles eram da mesma família, porque Ló era sobrinho de Abraão. Eles estavam sujeitos ao mesmo ambiente, porque os dois conviveram juntos. O mesmo Deus que Abraão adorava, o Ló viu, ele adorava também. Mas tinha diferença entre um e o outro, muito embora eles estavam no mesmo ambiente, e a Bíblia diz que eles eram ambos justos. Você vai encontrar em Gênesis 15, versículo 6, a Bíblia dizendo que Abraão era justo. Mas você vai também vendo Pedro se referindo a Ló como um homem justo também. Mas eles tinham contraste de caráter, ambos evidenciados pela escolha que fizeram. Porque nós vamos mostrar quem nós somos de acordo com as nossas escolhas. Você preste atenção nisso. Você vai escolher conforme aquilo que está dentro de você. Eu vou escolher de acordo com aquilo que está dentro de mim. Abraão não queria sucesso. Abraão não estava querendo, porque ele podia dizer: olha, eu sou seu tio, Deus me chamou, ele tem um propósito comigo, então eu escolho primeiro, eu escolho o melhor. Não, você vê que o eleito não é assim. O eleito, como disse o profeta nesta mensagem, a ovelha sempre cede os seus direitos. E com isso nós vamos vencendo. Por isso que o Abraão deixou o Ló escolher. Tu queres ir para lá, meu filho? Lá para Sodoma? Então vai. Eu vou ficar num lugar mais simples, onde não tem o glamour, não tem o brilho. Veja só, Abraão escolheu o pior. Como muitas vezes nós vamos escolher aquilo que não é de glamour, aquilo que não é o melhor. Mas veja bem qual foi o resultado. Quando Elohim veio, ele não foi na casa de Ló, mas ele ficou com Abraão. Porque Deus não está olhando para simplesmente a luz que brilha. Deus é um Deus de simplicidade. Você vai vendo isso. Então veja bem, nós vamos ter a escolha de acordo com aquilo que está em nós. E veja que muitas vezes a escolha que nós fazemos é no momento da crise. Porque no momento da crise, no momento do problema, é que vem e evidencia o que está dentro de nós. E foi no momento de crise que Ló escolheu a parte dele e Abraão escolheu a outra parte.
Ló escolheu Sodoma, vantagem. Mas Abraão, a Bíblia diz lá em Hebreus 11, versículo 10, que ele esperava, não Sodoma, mas uma cidade, cujo o artífice e o construtor é Deus. É a mesma coisa que nós estamos esperando. Nossos olhos não estão nesta Sodoma que está aí, nem para a beleza, porque essa beleza, ela é passageira, ela não é eterna. Nós estamos esperando também uma cidade que o Senhor foi preparar para nós. Veja, Sodoma era brilho, mas tinha muito pecado. Carvalhais de Manre significa também gordura, azeite, unção, e significa também abundância. Louvado seja Deus! Então você vê que Abraão, ele sabia o que ele estava escolhendo. Hebrom significa comunhão, porque os carvalhais de Manre ficavam na região de Hebrom, comunhão. E o que nós queremos? É ter comunhão com Deus. O que você precisa? É de ter comunhão com o Senhor. Então, para se ter comunhão, nós temos que ficar debaixo dos carvalhais de Manre, onde a unção está, onde a abundância de Deus, da palavra está, e onde nós podemos ter comunhão com o nosso Deus. Esta é a diferença entre o espiritual e o carnal. O Senhor prometeu para Abraão toda a terra. Ele disse: olha para cima, você vai, tua descendência será como as estrelas do céu, e você vai possuir toda esta terra que eu tenho para você. Abraão chegou lá, mas ele não tinha nem onde ele colocar a tenda dele. Talvez ele pensou: Senhor, mas é aqui? Deus disse: é aqui. E nós temos que crer na palavra do Senhor nosso Deus, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Você sabe qual foi o fim de Ló? Abraão, Deus prometeu toda a terra. Como Ló quis ter vantagem, onde é que ele foi parar? Em Gênesis capítulo 19, no versículo 30, a Bíblia diz uma coisa a respeito de Ló. Você sabe onde ele foi morar? Deixa eu ler para você. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Olha onde Ló foi parar. Onde foi dar a escolha de Ló? Dentro de uma caverna. Você sabe que caverna não é lugar para cristão ficar, porque Elias se escondeu numa caverna, Deus falou: sai daí, esse não é o lugar para você, eu tenho algo melhor para você fazer. Não, o lugar de cristão não é escondido dentro de uma caverna, mas foi aí que Ló foi parar por causa da sua escolha. Deixa eu falar mais umas coisinhas para você. Nós precisamos conhecer quem é este Elion, porque quando nós conhecemos quem é Elion, nós temos as mesmas atitudes que Abraão teve. Veja só, eu vou dizer para você, a diferença entre o jovem rico e Zaqueu: os 2 se encontraram com Cristo, os 2 se encontraram com a palavra, os 2 eram ricos, os 2 eram homens prósperos, mas veja bem a diferença que foi. O jovem rico, ele queria a vida eterna, e ele encontrou com aquele Deus que podia dar a vida eterna, e este Deus identificou para ele o que faltava para ele. Como Deus sabe o que preciso, Deus sabe também o que você precisa, Ele sabe o que é que falta para você, Ele conhece todas as coisas. Por isso que eu quero dizer para você, e ele deu receita para o jovem rico, de acordo com aquilo que ele tinha diagnosticado para ele. Vá, venda tudo que você tem, distribua para os pobres, depois que você distribuir tudo, você venha e siga-me e você terá um tesouro no céu. Por que Deus fez isto? Porque Deus conhecia onde estava o coração daquele homem, e Deus conhece onde está o teu coração. Ele deu o remédio certo, só que ele não deu condições de tomar, porque o coração dele estava pegado nas riquezas. Às vezes eu ficava pensando, mas que Deus é esse? O rapaz ganhou dinheiro honestamente, Deus queria que ele ficasse pobre. Não era isto, é que ele estava identificando onde estava o problema dele. Zaqueu também era rico, na cidade de Jericó, e quando Jesus passou naquela cidade, ele foi encontrar com Jesus. Você sabe, ele subiu num sicômoro, numa árvore que tinha lá, e Jesus passou embaixo: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Que felicidade! E ele foi. 15 minutos de pregação do Senhor Jesus, Zaqueu parou e disse: Senhor, hoje mesmo eu já resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu tenho roubado alguém, eu quero devolver não uma vez, mas 4 vezes mais. Você não vê Jesus dizendo: faça isto. Porque quando Jesus olhou para o coração de Zaqueu, viu que ele não estava apegado nas suas riquezas,
Jesus diz assim: hoje entrou salvação nesta casa, porque este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja, o jovem rico perdeu sua salvação por causa disso, foi parar no inferno. Foi Jesus que contou a história dele em Lucas 16, mas Zaqueu foi um homem salvo. Por quê? Porque ele recebeu El Elyon em sua casa, o Deus Altíssimo. Quando nós recebemos o Deus Altíssimo, a nossa atitude para com o nosso irmão é de acordo com a epístola de 1 João. Você sabe o que diz a epístola de 1 João, capítulo 4? Ele identifica as pessoas que encontraram com El Elyon. Veja o versículo 19 até o 21. Você vai encontrar assim: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Muito embora Ló não justificasse a sua atitude junto com Abraão, mas o coração do eleito, ele reage diferente. Ele amava o seu sobrinho, mesmo vendo ele na condição que estava, e ele foi ao encontro do seu sobrinho para defendê-lo. Qual é a nossa atitude com o nosso irmão? Deus olha a sua atitude com relação ao seu irmão. Você não ri da desgraça do seu irmão, você não diz bem feito para ele, quem mandou ele fazer isso? Não é essa atitude. Você defende, você ora por ele, você vai e se põe ao lado dele. Esta atitude, pois é isso que a Bíblia diz. Quando nós temos o amor deste Deus, El Elyon em nós, nós ficamos ao lado do nosso irmão. É isto que Deus espera de nós. Você está me entendendo? Era o mesmo amor que Moisés tinha quando se levantou contra ele a sua irmã e Arão juntos. Estavam falando da sua família, estavam falando da sua esposa, estavam falando mal. Por que Moisés foi arrumar essa esposa e trouxe de uma terra estranha, do meio de um povo estranho? Eles não entendiam que quem tinha dado aquela esposa para Moisés foi o Senhor. E Moisés não pôde fazer nada. E quando Deus veio para prestar conta com aqueles dois, Moisés ainda se jogou na frente para defendê-los. Essa é a atitude que tem El Elyon na sua vida. Não é porque estejam falando da minha família. Às vezes, quando fala da nossa família, nós ficamos bravos e queremos defendê-los e brigamos com Deus e o mundo. Não é essa atitude de um eleito. A minha atitude, a sua atitude, se El Elyon está na nossa vida, para nós conhecermos ele, nós temos que ter uma atitude diferente em relação aos nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Você vê que tinha, eu já vou partindo para o final e vou encerrando com a atitude de Caim em relação ao seu irmão Abel. Você vê quem era Caim. Por isso que a Bíblia diz, em 1 João 3, versículo 12, que Caim era do maligno. O diabo não ama, o diabo tem ódio, o diabo não defende, o diabo só destrói, o diabo só causa dano. O diabo, se chegar no meio da igreja, ele separa irmãos, porque com ele não tem amor, com ele é só ódio. E quando ele chega, ele quer plantar a sua atitude, a sua maneira. Como Caim era filho do maligno, não havia amor no seu coração, porque até então ninguém tinha morrido, mas ele não pensou em duas vezes. Quem colocou no coração de Caim para ir com um rapaz tão amável como era Abel e atentar contra a sua vida e matar o seu irmão? Olha, eu vou te dizer, Deus não foi, porque Deus é amor. Deus não tem prazer na morte, e nem foi ele que trouxe a morte. Quem trouxe a morte foi Satanás, através do pecado. Por isso que eu digo, Caim não tinha maneira de conhecer El Elyon, muito embora Deus pregou para Caim. Não foi um pastor que pregou, foi o próprio Deus pregando. Se tu fizeres bem, eu quero te dizer que tu serás aceito. Mas como ele não era de Deus, ele não ouviu a palavra de Deus. Mas eu creio que você que está aí me ouvindo, você é de Deus, você ama Deus. Então Deus vai se revelar para você nessa característica de El Elyon. Louvado seja Deus. E o El Elyon é o Deus Altíssimo. E eu quero te dizer uma particularidade antes de encerrar. Porque quando o El Altíssimo ele se revela, ele atormenta o diabo. Porque um dia tinha um homem numa cidade chamada Gadara.
e ele tinha pelo menos uma legião de demônios. Uma legião, segundo a contagem do exército romano, é 6.000 soldados. Então dá para se ter uma ideia quantos demônios, quantos espíritos malignos tinha no corpo daquele homem. Mas quando Jesus chega nas praias de Gadara, olha, está em Marcos capítulo 5, deixa eu ver se é isto mesmo para mostrar essa escritura para vocês. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. É isso que o diabo faz com as pessoas. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Quem era que estava naquele corpo? Era o demônio. Eram vários e milhares de demônios. Mas eu quero te dizer, o Deus Altíssimo chegou naquelas pragas, você está entendendo? E quando encontrou com ele, olha o que aconteceu, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Quer dizer, o filho do El Elyon. O demônio reconhece quem é o Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. E eles estavam com medo de que Jesus os mandasse para o abismo, porque quem estava diante deles não era mais nem menos do que o El Elyon, o Deus Altíssimo. E eles estavam atormentados por causa disso. Oh, que nome maravilhoso é este! Este Deus Altíssimo merece o meu louvor, como Davi louvou a ele em vários salmos, como Salmo 7, versículo 17, dando louvor ao Deus Altíssimo, porque ele é reconhecido por Satanás. Satanás sabe quem é El Elyon, e você precisa saber quem é El Elyon na sua vida. Aleluia! Agora, eu encerro com este versículo aqui, porque este Deus Altíssimo, ele quer morada, ele quer um lugar. E quando Estevão estava pregando, aquele homem cheio do Espírito Santo, pregando para aquele sinédrio, no capítulo 7 de Atos, e versículo 48, ele fala ungido pelo Espírito Santo, dizendo assim, versículo 47, e Salomão lhe edificou casa. Versículo 48, assim, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? O Altíssimo está procurando um repouso, mas ele não vai habitar numa igreja de pedra, de cimento, de tijolo. Não é aí que ele quer habitar, mas ele quer habitar numa morada, aqui, aí, neste coração. É aí que ele está procurando. Que casa me edificareis? Oh, que haja uma casa. Ele pode morar nesta casa aqui, mas será que tem uma casa aí do outro lado para este Altíssimo morar? Ele está procurando repouso. Quem sabe você não seja hoje este repouso para o Deus Altíssimo? Sim, porque existiu uma mulher, uma jovem de 18 anos, que ela abrigou o Altíssimo em seu interior, e esta foi Maria, porque a Bíblia diz em Lucas, para encerrar, capítulo 1, deixa eu ler para você, versículo 35, você vai descobrir que foi o Altíssimo que concebeu Jesus no ventre de Maria. Eu vou ler para você o que a Escritura diz. Lucas 1,35, respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, falando para Maria, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer, será chamado o Filho de Deus. Louvado seja Deus! E é este mesmo processo que Deus está fazendo hoje, quando Ele está realmente fazendo filhos para Ele. Ele vem através de sua palavra. Por isso que Paulo disse, meus filhinhos, está lá em Gálatas, você vai encontrar na Epístola aos Gálatas, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Assim como teve uma Maria para abrigar o Altíssimo dentro dela, Deus também tem uma noiva, uma igreja Maria, que abriga não uma religião, não um credo, mas o Altíssimo dentro de si, que é a sua palavra. Eu quero que Deus fale com você através disso, que haja uma morada em você deste Altíssimo, o Todo-Poderoso.
e você vai ter as atitudes que Abraão teve em relação a Ló. Você vai ter as atitudes que Moisés teve em relação aos seus parentes. Você vai ter aquele amor que Moisés tinha por aquele povo, que mesmo eles se rebelando contra Deus, Moisés se colocava na frente e chegou a dizer: risca meu nome do livro da vida, mas perdoa este povo. Se o Senhor não quiser perdoar, risca o meu nome. Ele até colocou a sua salvação em jogo. Isso são atitudes de que tem o Altíssimo, o El Elyon, na sua vida. Vamos orar juntos? Se você quer isto, Pai Celestial, Todo-Poderoso, Tu és o Altíssimo, o Senhor da glória, e eu estou falando esta palavra que ela vá ao encontro deste irmão ou desta irmã que está ouvindo. Nós precisamos conhecer o El Elyon, o Deus Altíssimo. Sim, aleluia, se Ele estiver em nós, nossas atitudes, em primeiro lugar, que são as coisas mais importantes, nós vamos ter uma atitude diferente para com o Senhor, diferente para com o nosso irmão. Somente isto é que fará a diferença em nós. Quando o Altíssimo, que está procurando morada, Ele conseguir morada em pessoas, em vidas, quando esta palavra entrar, como o Altíssimo formou no ventre de Maria, Ele possa formar neste ventre, deste irmão ou desta irmã, esta palavra também. Nossas atitudes mudarão, nós seremos diferentes e a obra do Senhor irá adiante, e eu sei que o Senhor está fazendo isto, e o Senhor está procurando, como disse o nosso diácono Estevão, dizendo ali: o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem, mas Ele está procurando um repouso. Que Ele encontre neste momento agora repousos em muitas vidas, e assim o Senhor completará a sua obra. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.